Então, inclusive, Dani, na verdade, assim, ó, vamos fazer diagnóstico baseado, 2 pelo preço de 2 um, por 1. né? É, 2 por 1. Mas isso acontece, porque você fala assim: "Poxa, mas agora você vai falar tudo agora é autismo, agora tá na moda", né, na época não Uhum, estava, a gente mal uhum, ouvia falar de autismo, né. é, Mas agora tá todo mundo fala: "Não, mas é porque tá na moda, todo super, mundo agora tem é, autismo", e na verdade não, né. Eu até é. vi um post seu falando, explicando. Conta pra gente por que que mudou, Thiago, por que que tanta gente agora tem diagnóstico, por que tanta gente agora tem então É simples assim, gente. Primeiro que essas pessoas que hoje a gente está vendo com autismo e que estão sendo diagnosticadas, muitas delas acabavam que desenvolviam antigamente um transtorno muito mais grave por falta de tratamento. E aí o que que acontecia? Eles acabavam gravíssimos, com deficiência intelectual e recebia um diagnóstico de deficiência intelectual. Esse é o primeiro fator. sim, Como não tinha tratamento, não tinha reabilitação, todo mundo era colocado na mesma baciada de deficiência atrasou. intelectual, que na época, inclusive, era retardo mental, nem era deficiência intelectual. Era isso Esse é o mesmo. primeiro fator. Hoje a gente sabe discriminar mais facilmente quem tem autismo e quem tem outras condições ou transtornos de desenvolvimento. Antigamente tinha também aquela, aquela percepção de que autismo era só o autismo clássico. Se faz rocking, se faz flapping, se não fala, se não gosta de gente, autismo. Qualquer outro cenário não é autismo. Quando, na verdade, no DSM nós temos lá que é um transtorno da comunicação social. Então, hoje a gente já é capaz de perceber nuances e sutilezas e entender que aquilo também faz parte do autismo, sobretudo depois da mudança em 2013 do DSM, que colocou que o autismo é um espectro e que ele varia de nível 1 de suporte a nível 3 de suporte, e que a gente tem, inclusive, a possibilidade de ser verbal, de gostar de pessoas e ter um transtorno do espectro do autismo, porque a comunicação social pode estar deficitária, pode ter comportamentos repetitivos e estereotipados. Então, mudança nos critérios diagnósticos, maior capacidade de diferenciar o que é autismo de outros transtornos de desenvolvimento. Os médicos estão, apesar de tudo, né, daquilo que eu falei anteriormente, mais bem treinados do que antes. As famílias estão conhecendo mais os professores, estão conhecendo mais os profissionais, estão conhecendo mais os sintomas e conseguem reconhecer mais cedo. É, agora, inclusive, está vindo uma onda da gente perceber muito mais que existe aí cerca de 80% de subdiagnóstico de autismo em mulheres. Então, agora a gente está começando a revisar um pouco mais e está aparecendo muito mais diagnóstico em mulheres, porque os impactos estão lá. A maioria delas, inclusive, já tiveram diagnóstico de bipolaridade, transtorno de Borderline, personalidade borderline, um monte de outros diagnósticos, depressão, depressão, né, que é, vai na bipolaridade ali. Às vezes até tem autismo e outra dessas condições, é possível. Agora, muitas vezes o diagnóstico do autismo está lá e a gente não percebeu. é isso mesmo. Então, isso é uma outra coisa. O sistema de saúde está, apesar da gente reclamar, está muito melhor do que há 40 anos Não, atrás. muito melhor, sim. Muito melhor do que 30 anos atrás, mesmo o sistema público de saúde. Ah, mas é porque você não vai no SUS. Fiquei 3 anos indo aqui no SUS. Ah, mas é o SUS de Florianópolis, verdade. O SUS aqui tá funcionando relativamente bem comparado com boa parte do país. Mas, isso dito, é, no geral, quando se olha os números, os resultados hoje, o que a gente tem hoje é melhor do que se tinha há 30, 40 anos atrás. Então, sistema de saúde melhor, as pessoas mais preparadas para diagnosticar, os médicos mais capacitados, mudança nos critérios diagnósticos. E a Acho que a informação também chegando de maneira informação mais chegando fácil, muito né. mais, né? Podcast igual esse aqui e gente falando sobre o que a gente está falando tem um monte hoje, né? Sim, sim. Então, muito mais. É, eu me lembro que quando eu desconfiei do Dudu, e aí eu fui pesquisar, não tinha nada, em português não tinha nada. Eu me lembro que só tinha um médico brasileiro que fazia traduções e falava sobre autismo, tanto que nós fomos nele. Na Uhum. época eu já tive essa ideia de falar Era o assim, Salomão? era o Salomão. Uhum. Eu falei assim, eu vou nele então porque se é o cara que É, estuda autismo e eu suspeito de autismo, eu preciso no cara que nele. era a única pessoa que eu pesquisei na Sim. época que Quantos anos ele realmente tá? o Dudu tá com 12 agora. E foi quantos anos foi Um essa ano e primeira? 8 Um ano meses. e 8. Nessa época não fechava, né? Não, Com um ano e não. 8. Ah, mas ele fechou, viu. O Fechou. Dudu É, fechou bem sempre novinho, foi ele mais era bem corajoso, né? É.
ele fechou. Uhum. Mas ele acompanhou o Dudu um tempinho, assim, Uhum. pequenininho, mas depois logo ele já fechou, não esperou até 3 anos não, Uhum. como era comum esperar na É, época, na né. época era muito comum. Mas a gente já começou com intervenção, porque eram Sim. sinais claros ali, Uhum. mas eu não sabia o que era. Eu Uhum. percebia sinais diferentes, e eu Uhum. acho que as mães também devem sentir a mesma coisa que eu sentia. Eu falava: "Poxa, mas doutor, ele ainda não fala", eu falava para o pediatra, né, eu falava assim: "Ah, ele ainda não Sim. fala". "Ah, mas menino é assim mesmo, o menino demora". "Ah, doutor, ele fica, correndo pela casa". "Ah, menino é agitado, menino é desse jeito". Doutor gosta de ficar girando os disquinhos no chão, na época era CD, e o Dudu adorava girar CDs. E aí, como ele dizia tudo normal, ele falava assim: "Ele não é su", eu falava assim: "Eu chamo ele, não me olha". Aí Hum. ele falava assim: "Então vamos fazer um teste se ele é surdo, põe uma música que ele gosta". Aí eu colocava Galinha Pintadinha, ele virava na hora: "Ó, tá vendo? Surdo ele não é". Então ele vai falar. A criança que Hum. não fala é porque Tem um certo nível ela de surdez. tem uma deficiência auditiva, então se ele vai falar. Olha. Então, assim, desde menos de 1 ano eu já percebi algumas coisas, por isso que quando eu falei: "Dani", eu estava assistindo um programa da Xuxa, ela foi fazer uma visita para um centro de autismo, e aí eu virei para ele e aí ela falando, ele falou assim: "Ó, se você tiver um filho de 1 ano que não responde Sim. chamado, não fala mamãe, não fala papai", Uhum. e aí eu olhei para o Daniel e falei: "Nossa, achei". Né, ele tem. E aí ele "Poxa, não acredito, tal, você vai falar que o Dudu tem autismo?". E aí ele tinha. Então olha só como a Uhum. gente na época, com pouca informação, a gente conseguiu. A Xuxa fez diagnóstico, gente. É, ela me Diagnóstico da ajudou. Xuxa, cara. Não, mas é verdade, assim, por isso que é importante a gente conversar sobre, É, sabe. sim, sim. Vamos dar uma olhadinha no que a galera tá Vamos. trazendo aqui? Eh Vamos lá, boa tarde. Já começou o evento? Já, Ana Lúcia? Já começou, Ana Lúcia. Atrasado, mas começou. Bora, Bill. Olha lá, bora, Bill. Logan falando, bora, Bill. Só podia ser o Logan. Logan é filho do Anderson, que tá comandando aqui Olha, atrás. tem uma pessoa de Lisboa, de É, Portugal. maravilha. Seja bem-vinda, querida. Ó, meu nome é André, do Rio de Janeiro, sobrinho com autismo. O que leva a um diagnóstico mais tardio, sendo que as características são tão marcantes, Carlos Augusto? Cara, olha, eu já vi de tudo, tá? Eu já vi negação do diagnóstico pela família, não, mas eu já vi família que tinha 14 explicações, uma para cada sintoma que estava vendo. Ah, eu também já tive muito. E aí essa negação leva muitas vezes ao atraso.